É tempo do Por Estes Dias. Como sempre, fazemos uma viagem pela história com a ajuda do Joel Coleto. Joel, bem-vindo a mais uma semana. Vamos começar o programa de hoje com uma efeméride, como já é também habitual. Neste caso é o 25 de novembro, que é o dia de Santa Catarina. Olá, Inês. Sim, uma efeméride não propriamente histórica, mas mais hagiográfica. As geografias são as biografias do santo. E, de facto, 25 de novembro é o dia de Santa Catarina. Como já aqui falamos algumas vezes, com exceção do São João Batista, nós, quando assinalamos o dia de um santo, assinalamos o dia da sua morte. Ora, segundo a tradição, segundo a hagiografia de Santa Catarina, ela foi assassinada, foi martirizada no dia 25 de novembro do ano 305, assim é que é, ou seja, completam-se neste 25 de novembro 1720 anos. Muitos anos. Sobre, enfim, a morte, o suplício de Catarina de Alexandria. Deixa-me só, enfim, contar um bocadinho, um pouco da biografia, da geografia desta santa, que também, segundo a tradição, terá morrido aos 18 anos, portanto, muito jovem, natural de Alexandria, daí Catarina de Alexandria. Alexandria, que importa recordar, era o grande centro cultural, o grande centro intelectual do Império Romano, a famosa Biblioteca de Alexandria, e muitos sábios, pensadores, filósofos, posteriormente doutores da Igreja, estão ligados a Alexandria. E, portanto, Catarina, de origem pagã, nasce neste mundo intelectual, cultural, de ensino ligado a Alexandria e, conta a tradição, que ainda na adolescência se vai converter ao cristianismo. É uma jovem muito sábia, com grandes poderes de oratória e, convertida ao cristianismo, com toda a sua, enfim, com todos os seus conhecimentos, com toda a sua capacidade de argumentação, começa a converter ao cristianismo muita gente. O imperador não fica contente e resolve desacreditar Catarina. Como? Enfim, convoca um conjunto de sábios, dos importantes sábios do Império, para desacreditarem num confronto, num diálogo com Catarina. Alguns até ficam um bocadinho aborrecidos quando veem que vão dialogar com uma jovem de 18 anos. Até ficam um bocadinho, e uma mulher, neste caso. Uma mulher, enfim, até ficam um pouquinho aborrecidos com o imperador. Só que quando começa este confronto intelectual, vão-se aperceber, de facto, das enormes capacidades de Catarina, que é, enfim, tão sábia e com tão importantes e bons argumentos, que o que vai acontecer é que ela converte os sábios todos ao cristianismo. Perante isto, o imperador parte decididamente para a tortura, ou seja, pela tortura de Catarina, obrigá-la a negar o cristianismo. Só que ela vai, enfim, suportando todos os suplícios e acaba mesmo por morrer na sequência destas torturas no dia 25 de novembro. Nós podemos ver aqui esta famosa pintura que representa Catarina de Alexandria, com aquela roda, com aqueles dentes que estão que saem da roda. Portanto, é uma roda de navalhas, diz a geografia, que ela morre neste dia 25 de novembro, com esta roda de tortura que vai passando pelo seu corpo, lhe vai sulcando a pele, a carne, os órgãos, e ela acaba por morrer desta forma, desta terrível tortura. Ora, quando falamos de Catarina, de Santa Catarina, ela vai ter a sua devoção, vai se espalhar um pouco por todo o mundo católico, e nós temos importantes marcas dessa devoção aqui na cidade do Porto. Temos uma rua de Santa Catarina. Temos uma rua de Santa Catarina. E temos, nessa rua de Santa Catarina, temos uma das mais famosas capelas da cidade, que nós chamamos popularmente a Capela das Almas, mas, em boa verdade, é a capela de uma confraria das Almas das Chagas de Cristo e de Santa Catarina. Aliás, a capela, nós temos imagens da capela, essa capela, que hoje é muito conhecida desde os inícios do século XX, pelos seus painéis, belíssimos painéis de azulejos. Ora, nestes painéis, que nós estamos agora aqui a ver e que os espectadores conhecem bem, nesses painéis de azulejos estão retratadas cenas
da vida de Catarina. Catarina. Do seu suplício ou mesmo do seu confronto com os sábios. E é curioso que a capela indica mesmo, tem legendas, enfim, que nos vão narrando os diferentes episódios da vida de Catarina. Mas, como tu dizias, uma das mais importantes e conhecidas artérias da cidade do Porto, a Rua de Santa Catarina, tem exatamente a ver com isto, com esta capela. Não com esta, mas com uma anterior, muito antiga, que até sabemos que era feita em madeira, e é o antigo caminho rural, estamos a falar há muitos séculos, um caminho rural que saía da porta, de uma das portas da muralha, onde hoje temos a Praça da Batalha, e que se dirigia por entre os campos e matas para esta capela de Santa Catarina, que fez com que esse caminho fosse conhecido como o Caminho de Santa Catarina e mais tarde dará origem à emblemática, icónica Rua de Santa Catarina. Mas temos mais no Porto. Temos uma outra capela, que temos aqui uma imagem e que provavelmente pode surpreender até alguns dos espectadores da cidade, se dissermos que esta capelinha singela e que, no entanto, tem origens na passagem do século XIV para o século XV, está na cidade do Porto. Ela está no Morro de Santa Catarina, na freguesia de Lordelo. É um belíssimo miradouro, debruçado sobre o rio Douro, fica ali um bocadinho acima do fluvial. E é uma capela também de evocação a Santa Catarina. Muito singela, mas onde não falta, no interior, como não podia deixar de ser, a imagem, também. E a imagem de Santa Catarina. E a propósito da imagem de Santa Catarina, e pedia na Regi que colocassem uma imagem, também temos da Santa, agora não como pintura, mas uma imagem, e lá está. É muito, muito habitual, aliás, por regra, a Santa aparecer a segurar ou aos seus pés com aquela roda de navalhas, o símbolo do seu suplício. Ora, isso fez com que ao longo dos séculos determinadas profissões, determinadas atividades em que as pessoas que estão envolvidas nessas atividades se revêem nesta roda, acabam por tornar Catarina como uma santa protetora, uma santa padroeira dessas profissões. Por exemplo, os marinheiros, os mariantes, que olham para a roda de navalhas e veem na roda de navalhas uma roda de leme. E da mesma forma, Catarina, enfim, foi sacrificada pela roda de navalhas, também eles, quantas vezes não se sacrificam ali a segurar na roda do leme. E é por isso que aquela capela de Lordelo está naquele sítio, porque ela serviu ao longo dos séculos como uma referência, uma marca, uma baliza na paisagem para os marinheiros, para os mariantes, que entravam na Barra do Douro, da difícil e perigosa Barra do Douro, e que também utilizavam a Capela Santa Catarina para pedirem a sua proteção nessa entrada difícil no Douro, mas também guiando-se pela própria capela. Mas vou-te dar aqui um outro exemplo muito curioso de uma profissão que se revê em Santa Catarina por causa da sua roda. E que dá origem também a uma manifestação patrimonial também na cidade do Porto, e que esta sim, eu admito que grande parte dos nossos telespectadores, apesar de já terem passado por ela inúmeras vezes, não fazem ideia. Esta imagem. E, Inês, e se eu dissesse que esta imagem está na Rua de Santa Catarina? Mais do que isso, esta imagem está na esquina da Rua de Santa Catarina com a Rua de Passos Manuel. Quem é que já não passou por ali inúmeras vezes? E, no entanto, por cima do estabelecimento... Nunca me percebi, por exemplo. Está lá, discreta, por cima do estabelecimento, está no rachão na esquina. E tem uma particularidade. Há já muitos anos que isso não acontece, mas durante muitos, muitos anos, quando um alfaiate e uma costureira se casavam, e geralmente casavam-se na Capela dos Alfaiates, que fica ali na Batalha, portanto relativamente próximo, depois os noivos, com os familiares e os convidados, vinham quase que em procissão até este lugar, e o menino ou a menina das alianças, enfim, com o buquê, com o ramo da noiva, era encostada uma escada para que a criança pudesse subir e oferecer a Santa Catarina o buquê da noiva. Agora, mas porquê as costureiras? Sim, porque Santa Catarina também é padroeira das costureiras. Porquê? Hoje já não acontece isso, mas no passado elas passavam a vida agarradas à roda da máquina de costura. Era a sua roda, das navalhas de suplício, e por isso esta referência a Santa Catarina na sua ligação às costureiras, e por isso
essa antiga tradição da cidade do Porto. Muito bem, estamos sempre a aprender curiosidades novas contigo, Joel, da história. Vamos agora falar da inauguração de uma exposição do riso e do siso, neste caso na Casa Museu Fernando de Castro. Sim, em rigor, Inês, mas eu já explico isso, a exposição até vai ser no Museu Nacional de Sá dos Reis. Muito bem. Mas, de facto, como tu dizes, tudo começa com esta casa-museu, que estávamos a ver ali imagens. É um edifício que passa muito discreto na Rua Costa Cabral. Nós andamos ao longo da Rua Costa Cabral, que tem belíssimas casas. Esta também é uma belíssima casa, mas no conjunto das casas da Costa Cabral ela passa relativamente discreta. É um espaço museológico, é um museu que há já muitos anos é tutelado pelo Museu Nacional de Sá dos Reis. Agora, se entrarmos neste museu, se entrarmos nesta casa, a surpresa é total. Porque o seu proprietário, Fernando de Castro, que viveu já na primeira metade do século XX, era um colecionador incrível. Estamos a ver agora colecionador, isso sim, mesmo. Exatamente, colecionador de pinturas, de esculturas, mas acima de tudo de arte sacra e de talha. E, portanto, nós entramos numa casa aparentemente normal e de repente... É um verdadeiro museu. Mas mais do que isso, é difícil encontrarmos, quase que seguindo enfim, os velhos princípios do barroco, que tinham um horror ao vazio, gostavam da exuberância, do máximo de decoração. Pois bem, a casa, o interior da casa, incluindo o seu quarto de dormir, que vemos aqui, podemos trazer imagens das salas, é todo este mundo repleto de obras de arte, de talha, uma visita exuberante a que nos proporciona esta entrada na Casa Museu de Fernando de Castro. Mas o Fernando de Castro, que nasceu em 1888 e morreu em 1946, o Machado de Castro tinha uma outra particularidade. Além de grande colecionador, era também um exímio e belíssimo caricaturista. Fazia inúmeras e belas e irónicas caricaturas de muitas personalidades da cidade de Porto, políticos, professores, desportistas. E na casa Museu existe toda uma parte da casa onde estão expostas essas caricaturas. Pois bem, é agora parte dessa coleção das caricaturas, e por isso, como tu dizias, a exposição chama-se Do Riso e do Siso. É parte dessa coleção devidamente explicada, devidamente contextualizada, que vai ser exposta, é uma exposição temporária, no Museu Sá dos Reis. Vai inaugurar a 27 de novembro, mesmo ao fim da tarde, às 6h30. Tem curadoria da Ana Mantua, uma museóloga do Museu Nacional de Sá dos Reis e que é atualmente a coordenadora da Casa Museu, portanto conhece bem, enfim, o seu patrono e as suas coleções. É ela que, então, pegando nestas caricaturas, como vemos esta, nos vai, enfim, explicar também um pouco da personalidade verdadeiramente visita incrível deste homem da cidade, que nos deixou um importante legado. E vamos seguir, Joel, vamos agora falar da quinta tertúlia do ciclo dedicado a Camilo Castelo Branco, Ficção, Realidade. Trata-se de uma iniciativa da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional Norte, que nós temos vindo aqui a dar notícias no âmbito dos 200 anos de Camilo Castelo Branco. Temos estado, já aqui falamos de inúmeras iniciativas ao longo deste ano, porque estamos a falar de uma figura incontornável da cultura portuguesa e da literatura em português. De facto, um escritor notável nas mais diferentes áreas e, entre muitas outras iniciativas, enfim, também esta da Comissão de Coordenação da Região Norte, que é a promoção de uma série de tertúlias que têm, enfim, viajado pelo próprio território por onde Camilo também foi, enfim, demonstrando ou inspirando-se para a sua obra, e esta é a quinta, e como tu dizias, sob o título de Ficção Realidade. Isto é, com uma série de intervenções da Abel Barros Batista, João Paulo Braga e Tânia Furtado Moreira, com moderação da Célia Machado, vamos exatamente refletir sobre os limites entre o real e a ficção em Camilo Castelo Branco. Porque muitas vezes, e percebemos isso, muitas vezes em obras de ficção de Camilo, há uma linha muito ténue, podemos dizer. Exatamente, porque ele está a descrever cenários, está a descrever povoações, está a descrever hábitos, usos de Portugal, do Porto e do Norte da segunda metade do século XIX, e é a realidade, apesar de depois haver uma história ficcional. E não raras vezes percebemos que até tem muito de autobiográfico. E, portanto, é exatamente sobre onde começa a realidade e onde termina a ficção que esta quinta tertúlia se vai debruçar. Falta dizer onde, Inês. Exatamente. E vai ser no dia 26 de novembro,
à noite, às 9 da noite, 26 de novembro, na Fundação Cupertino de Miranda, em Famalicão. Estamos a ver aqui o belíssimo edifício, mesmo no centro da cidade de Famalicão, e é na Fundação Cupertino de Miranda, então, que vai ter lugar esta quinta tertúlia em torno dos 200 anos de Camilo Castelo Branco. Entrada livre. Muito bem, fica aqui também o convite para quem quiser participar. Vamos continuar na Fundação Cupertino de Miranda, até porque vai organizar aqui também encontros Mário Cesarini. É verdade. Continuamos, de facto, na Fundação Cupertino de Miranda, em Famalicão, que é também, e a imagem há pouco mostrava isso, é o centro português do surrealismo. E um dos nomes maiores do surrealismo, não só português, um dos nomes maiores do surrealismo, ponto, é de facto Mário Cesarini. Mário Cesarini, que ainda em vida já tinha ali uma importante relação com a Fundação Cupertino de Miranda, e depois uma grande parte do seu espólio acabou por ser adquirido, enfim, tutelado pela Fundação Cupertino de Miranda, que além do espólio de Cesarini tem um espólio de coleções, por doações, tem vindo a adquirir, enfim, é de facto um grande lugar no nosso país de exposição e de estudo sobre o movimento do surrealismo. E há já 19 encontros, este é o 19º encontro que, enfim, praticamente todos os anos a Fundação Cupertino de Miranda promove em torno de Mário Cesarini, e é também um pretexto para se falar do surrealismo. Ora, falamos de um encontro aqui com uma vasta programação também, com várias atividades. Várias atividades, lançamentos de livros, espetáculos, debates, ateliês, oficinas, que vão decorrer entre o dia 27 e o dia 29 de novembro. Se me permite, Inês, eu só vou aqui sublinhar 2 momentos. Um é o lançamento de um livro com fotografias, aliás, isto deu ano passado origem a uma exposição aqui neste espaço, fotografias que o Mário Cesarini fez no dia 25 de abril de 74. No dia 25 de abril de 74, Mário Cesarini vai para a rua com uma máquina fotográfica, fotografou imenso. Não sabemos se alguma vez chegou ou não a revelar essas fotografias. Essas fotografias estavam nos rolos, em negativos, que veio com o espólio para a Fundação, e há pouco tempo a Fundação percebeu que tem ali um enorme registro do que foi em Lisboa, enfim, toda a espontaneidade da Revolução de 25 de abril de 74. E isso agora passa a livro. Nesse mesmo dia, estamos a falar do dia 28, há à noite um concerto com, enfim, alguém que também é um pouco surreal, que é o Adolfo Luxúria Canibal, que vai, enfim, apresentar um concerto aqui na Fundação Cupertino de Miranda, em torno destes encontros Mário Cesarini. Muito bem. Vamos seguir agora até Matosinhos, isto porque está a promover a 20ª edição da Festa da Poesia. É verdade. Saímos da 19º encontro de Mário Cesarini e saltámos em Matosinhos para um 20º. Para um 20º encontro. De facto, são 20 anos da Festa da Poesia, que tem lugar todos os anos por esta altura, por volta do dia 8 de dezembro, já explicarei porquê, tem lugar no belíssimo edifício da Biblioteca Municipal, a Biblioteca Flor Bela Espanca. A Flor Bela Espanca é um nome maior da poesia no nosso país, do século XX. Associamos muito Flor Bela Espanca ao Alentejo, mas a verdade é que a Flor Bela Espanca vive muitos dos seus últimos anos e produz parte da sua obra em Matosinhos. E por isso a Biblioteca Municipal de Matosinhos é exatamente designada como Biblioteca Flor Bela Espanca. E por causa da sua patrona, por causa desta ligação à poesia, a Câmara de Matosinhos, a Biblioteca Flor Bela Espanca, há já 20 anos que promove estes encontros da poesia por volta do dia 8. E porquê? Porque Flor Bela Espanca nasceu e morreu num dia 8 de dezembro. E uma vez mais, este ano, de 3 a 8 de dezembro, vamos ter um vasto programa em torno da poesia. Este ano, muito em torno da ligação da poesia com a música. E, só para dar alguns nomes que por lá vão passar, a falar, mas também a cantar, teremos também o Adolfo Luxúria Canibal, mas também o António Zambujo, o Ivo Canelos, a Helena D'Água, a Luísa Sobral, enfim, além de uma série de outros poetas. A poesia pode ser muitas vezes convertida em música. Exatamente, e é um pouco esse tema, também esse tema que este ano, na Festa da Poesia, neste belíssimo edifício concebido pelo arquiteto Alcino Soutinho, e é aqui que todos os anos têm lugar estes encontros, esta Festa da Poesia, e este ano vai ser seguramente também uma grande festa.
E estamos já na reta final do programa, Joel, mas está a chegar o Natal e, como já é habitual, temos também aqui algumas sugestões para esta quadra. O que é que nos trazes? Hoje desafio os nossos leitores, desculpem, também, nossos, se quiser, também, os nossos telespectadores, se não forem de lá, a deslocarem-se até Coimbra, um dos nossos grandes museus, o Museu Nacional Machado de Castro, onde também no dia 27, também ao fim da tarde, às 5h30, vai inaugurar uma exposição temporária chamada Teatro de Mistérios, Temas da Natividade, nas coleções do Museu Nacional Machado de Castro. É uma oportunidade para vermos muitas peças, são mais de 40, são mais precisamente 45 peças que por regra não estão expostas, fazem parte das coleções, das reservas do museu e que agora estão exibidas e que se prendem muito com este período da Natividade, do Natal, e por isso é uma oportunidade para, enfim, vermos essas peças, nomeadamente algumas peças de presépios. E quando falamos de Machado de Castro, e este é o Museu Nacional Machado de Castro. Enfim, Machado de Castro é o fabuloso criador no século XVIII de um grande conjunto de presépios. Ainda hoje falamos dos presépios Machado de Castro, seja aqueles que ele concebeu, seja aqueles que, inspirado na sua obra, vão marcar tanto os presépios portugueses. Aqui temos a oportunidade para ver, à boleia do Museu Machado de Castro, também outras peças da coleção do museu. E fica aqui uma sugestão também um pouco diferente para esta quadra natalícia. Joel, para terminar, o que é que os telespectadores podem esperar do Caminhos da História desta semana? Olha, vamos até ao Mosteiro de Lessa de Balio. É um espaço que, ao longo destes já quase 20 anos de programas, já nos socorremos várias vezes do Mosteiro de Lessa de Balio, mas aqui pretendemos chamar a atenção por uma coisa, é que, de facto, quando falamos do Mosteiro de Lessa de Balio, geralmente estamos a falar da igreja do Mosteiro de Lessa de Balio. Mas, como facilmente perceberão, um mosteiro não é só uma igreja. O mosteiro tinha todo um outro conjunto de dependências, os claustros, as celas, os refeitórios. Ora, esse é um espaço que ainda hoje subsiste nas traseiras da igreja do Mosteiro de Lessa de Balio, que esteve sempre fechado, enfim, à visita, mas que muito recentemente, fruto da aquisição por parte do Grupo Leonesa, que aqui instalou a Fundação Livraria Lelo, é um espaço que agora abriu as portas à visitação. E, portanto, nós fomos visitar a mais recente exposição que se encontra no Mosteiro de Lessa de Balio, aproveitamos para explicar exatamente isto que estava a dizer, do que era o mosteiro, e também de algumas das intervenções que neste âmbito ali foram desenvolvidas por Cisa Vieira, incluindo uma gigantesca escultura, que também nos permite fazer esta relação, muitas vezes esquecida, entre o Mosteiro de Lessa de Balio e os Caminhos de Santiago. É esse o tema. Fica aqui o convite para assistirem também. Joel, está tudo dito por estes dias desta semana. Obrigada. Até à próxima semana.